Árvores de decisão são algoritmos não paramétricos. Isso significa que o ajuste dos hiperparâmetros é necessário para otimizar a arquitetura do seu modelo. Isso começa com a especificação de um intervalo de valores possíveis para todos os hiperparâmetros. Mas quais valores tentar? Primeiro você precisa entender o que esses hiperparâmetros significam e como alterar um hiperparâmetro afetará a sua arquitetura de modelo. A forma mais comum de fazer isso no scikit-learn é usar um método de ajuste de hiperparâmetro, o grid search. Nesse método você seleciona os hiperparâmetros e suas respectivas faixas de ajuste, e o software escolherá os hiperparâmetros com o melhor resultado. A complexidade da árvore é função de seus hiperparâmetros. Por exemplo, com o hiperparâmetro MaxDepth, você permite que a árvore cresça verticalmente. Quanto maior MaxDepth você permitir, mais complexo seu modelo se tornará e, como você sabe, maior será o overfitting. A profundidade máxima teórica que uma árvore de decisão pode atingir é 1 menos o número de observações de treinamento. Para os erros de treinamento, é fácil ver o que vai acontecer. Se você aumentar o MaxDepth, o erro de treinamento sempre diminuirá, ou pelo menos não aumentará, talvez chegando a zero. Para erros de teste, a árvore de decisão vai gerar overfitting e isso fará com que o erro de teste aumente. Mas se você definir um valor muito baixo, isso também não será bom, porque você poderá estar dando à árvore de decisão muito pouca flexibilidade para capturar os padrões e interação nos dados de treinamento. Isso também fará com que o erro de teste aumente devido ao underfitting. Portanto, se o seu modelo estiver com overfitting, reduzir o maximum depth pode ser uma forma de combatê-lo. Normalmente, o analista usaria algum tipo de grid search de pesquisa aleatória com validação cruzada para encontrar um bom número para o max depth. Um outro hiperparâmetro que você pode tentar é o maximum features, o máximo número de preditores, que é o número de preditores a serem considerados ao procurar a melhor divisão. Cada vez que há uma divisão, o seu algoritmo analisa uma série de preditores e pega aquele com a menor impureza Gini ou entropia e cria 2 ramos. Veremos mais à frente que isso é computacionalmente inviável na maioria das vezes e que na prática você pode apenas verificar alguns deles. Em síntese, a complexidade da árvore de decisão tem um efeito crucial na performance e é explicitamente controlada pelos critérios de parada e de poda empregados. Em comparação com outros algoritmos de machine learning, as árvores de decisão têm várias vantagens. Elas são simples de entender e interpretar. As árvores espelham a tomada de decisão por humanos. Se uma dada situação é observável em um modelo, a explicação para a condição é facilmente feita. Por outro lado, em um modelo como uma rede neural, a explicação para os resultados é normalmente muito difícil. As árvores podem ser exibidas graficamente de uma maneira fácil de interpretar por não especialistas, como os corpos diretivos de uma empresa. Podem ser usadas para regressão e classificação. Em caso de regressão, o algoritmo dividirá os valores do target contínuo em vários segmentos, como na figura. Na seleção de preditores, aqueles irrelevantes serão automaticamente removidos em execuções subsequentes. A hierarquia de preditores em uma árvore de decisão reflete sua importância, ou seja, os preditores no topo são os mais informativos. Não requerem normalização de dados e podem trabalhar com variáveis colineares. Note na figura que uma observação outlier não compromete a divisão nos ramos da árvore, enquanto que numa regressão linear, esse outlier poderia ter grande efeito. As árvores de decisão não fazem suposições sobre o relacionamento entre os preditores. Elas apenas constroem divisões com base em uma medida de impureza, como Gini ou ganho de informação. Se os preditores A e B são fortemente colineares, nenhuma ou pouca informação pode ser obtida da divisão em B após a divisão em A. Portanto, normalmente seria ignorada em favor de C. Por outro lado, elas podem ser pouco robustas, isso é,
Uma pequena mudança nos dados de treinamento pode resultar em uma grande mudança na árvore e, consequentemente, nas previsões finais, causando instabilidade e pouca reprodutibilidade no processo de modelagem. Para uma árvore de decisão, às vezes o cálculo pode ser muito mais complexo em comparação com outros algoritmos, envolvendo mais tempo e maior capacidade computacional para treinar o modelo. Os algoritmos de árvores de decisão não calculam todas as árvores possíveis quando se ajustam a uma árvore global, pois isso seria inviável quanto ao tempo de processamento na maioria dos casos. Os algoritmos de ajuste da árvore de decisão normalmente tomam decisões gulosas e greedy no processo de ajuste. Em cada estágio, eles otimizam o subproblema para encontrar uma divisão ideal com os dados em um determinado nó e continuam avançando no processo de ajuste. Por exemplo, uma estratégia greedy poderia ser, em cada divisão de um nó, visite um nó não visitado até agora. Em muitos problemas, uma estratégia greedy geralmente não produz uma solução ótima, mas ainda assim, uma heurística greedy pode produzir soluções localmente ótimas que se aproximam de uma solução globalmente ótima em um período de tempo razoável. Veja esse exemplo da Wikipedia. Algoritmos greedy determinam o número mínimo de moedas para dar durante o troco. Estas são as etapas que um ser humano executaria para emular um algoritmo greedy para representar 36 centavos, usando apenas moedas com valores de 1, 5, 10 e 20 centavos. A moeda de maior valor, menor do que o troco remanescente devido, é uma escolha ótima nesse caso.